Com grande alegria que daremos início ao primeiro simpósio sobre a Lei Geral de Proteção de Dados na Saúde, um assunto que traz grande relevância aos nossos dias. Agradecemos ao senhor secretário de Saúde, Dr. Geraldo Repre Sobrinho, que prontamente apoiou esse evento. Nós contaremos com a presença de 3 palestrantes que irão trazer a importância da proteção de dados na área da saúde. Agradecemos ao senhor secretário adjunto, doutor Edson Nakazone, a diretora do Complexo de Saúde, doutora Agnes de Mello Ferrari, ao diretor do Departamento de Atenção Básica, doutor Stefanos Parasquevas Lazarou, a diretora do Departamento de Atenção Especializada, senhora Maria de Fátima Sanches, ao diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência, Dr. Caio Genovese Medina, a diretora do Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias, Dr. Elaine Balieiro, a diretora do Departamento de Apoio à Gestão do SUS, doutora Valquíria de Souza de Gerrezian, a diretora do Departamento de Administração em Saúde, senhora Rita de Cássia Botelho, ao diretor da Unidade Gestora de Projetos, senhora Ademar Dizioli Fernandes, a diretora da Enfermagem, enfermeira Carmen Lúcia Antunes Pimenta Simões. Passamos agora a palavra à diretora do Departamento de Apoio à Gestão do SUS, doutora Valquíria de Souza de Gerrezian, que fará a mediação do evento. Bom dia a todos. Na verdade, eu gostaria primeiramente de agradecer ao nosso secretário de Saúde, doutor Geraldo Repre Sobrinho, que sempre nos apoia em todos os movimentos para a educação e saúde deste município. E, em nome do doutor Edson Nakazone, nosso secretário adjunto, cumprimento a todos os diretores dos departamentos desta Secretaria de Saúde. Gostaria de dizer que, desde 2018, com a Lei 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, temos um desafio junto à área da saúde, para a adequação de todos os sistemas existentes nos estabelecimentos e unidades de saúde, assim como os sistemas que alimentam a base de dados nacionais do Ministério de Saúde. Desta forma, teremos aqui a contribuição da participação da doutora Ana Lusa Bolívar Dalari, do professor Josival Martins Viana e do senhor Kleber Renato de Oliveira. Primeiramente, nós vamos dar a palavra para o professor Josival, que, na verdade, é advogado e gestor em saúde, doutor em Ciências da Saúde pelo Centro Universitário da Faculdade de Medicina ABC, coordenador das pós-graduações do MBA em Administração Hospitalar, MBA em Gestão Pública em Saúde e Compliance em Saúde do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC. Professor Josival. Eu quero, primeiramente, agradecer o convite que me foi formulado. Acho que o seu microfone está mudo. Não entendi. Ok. Estão me ouvindo bem? Sim, agora sim. Sim. Eu quero agradecer às autoridades presentes pelo convite que foi feito a mim para participar desse evento tão importante. E a minha ótica aqui, né, nessa exposição, vai ser voltada à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no hospital. Claro que aí eu vou fazer o meu foco, né, já que a gente trata sempre da atenção primária, eu vou focar a UPA, a UBS e até mesmo os hospitais de alta complexidade em função da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu gostaria de saber se eu consigo compartilhar aqui a minha tela, para que eu possa... Sim, já consigo aqui. Gostaria de saber se todos estão vendo aqui a tela. Sim, estamos. Tá bom. Então, nós sabemos que a Lei Geral de Proteção de Dados, né, é a Lei 13.709 de 2018,
e ela impactou todos os setores, tanto o setor voltado para a área do consumidor e também para a saúde. Embora eu sempre diga que a área da saúde foi impactada de uma forma um pouco mais ampla, porque a Lei Geral de Proteção de Dados trata exatamente do que nós classificamos de dados sensíveis. E essa exposição do paciente ou do usuário em razão de dados sensíveis podem, e aí essa ótica jurídica que eu quero tratar aqui, gerar uma indenização. Então, eu sempre digo que o gestor em saúde deve trabalhar no sentido preventivo. Eu falo que a gestão em saúde, efetivamente, é uma atuação extremamente complexa em relação ao gestor, porque ele tem que ter uma visão ampla, uma visão macro e uma visão sistêmica da unidade na qual ele está gerindo. Eu sempre digo que o hospital, que posso falar em questão na UPA, UBS, enfim, o atendimento à saúde é um organismo vivo, ele muda a cada dia. E a Lei Geral de Proteção de Dados impacta diretamente. Por que ela impacta diretamente? Vamos pensar na atenção primária. O usuário chega à UBS, o usuário chega até a UPA e ele vai ali fazer os seus dados cadastrais. É a partir daí que nós precisamos entender que, além daquela documentação de estilo que ele assina para ser internado ou para passar num procedimento, a lei exige, na área da saúde, a Lei Geral de Proteção de Dados, depois a gente vai, eu vou fazer uma ou outra citação legal aqui para não ficar muito, a exposição não ficar muito aborrecida, vamos dizer assim, no sentido de que eu preciso hoje dar o que eu chamo de termo de consentimento informado. Hoje nós temos, eu uso uma nomenclatura um pouco diferente da área da saúde, embora eu seja advogado especialista na área da saúde e gestor também, eu digo que há uma pequena confusão em relação, só do ponto de vista didático, em relação ao termo de consentimento informado e o termo de consentimento livre esclarecido, que é isso que muitas vezes o hospital acaba dando como documento para o participante. Por que isso é importante? Porque quando o usuário chega à UPA, UBS, e ele vai ser atendido, quando eu faço o atendimento, quando eu faço a ficha cadastral dele, eu estou colhendo os dados dele. Tá? Então, quando eu falo do nome, RG, filiação, CPF, endereço, isso são dados que eu estou fornecendo. Muito bem. Só que agora ele precisa assinar, aí é o que eu digo, o termo de consentimento informado. Por que eu classifico como termo de consentimento informado? Com base na resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, o termo de consentimento livre esclarecido é assinado pelo participante da pesquisa. Então, quando o usuário chega a uma UPA, UBS, por exemplo, o que ele tem que assinar ali é o termo de consentimento informado. Na verdade, a gente fala hoje, inclusive, em consentimento informado. É um termo que ele tem que assinar quando ele for se submeter a um determinado tratamento, principalmente tratamento invasivo. Ok. Chega a Lei Geral de Proteção de Dados e ela diz o seguinte, olha, você agora precisa autorizar o que nós vamos fazer com os seus dados. Você precisa autorizar o armazenamento, o tratamento desses dados. Então, hoje, do ponto de vista legal, o usuário, ao chegar a uma unidade, ele precisa assinar o termo de consentimento informado para que ele possa, eventualmente, se submeter, por exemplo, a uma cirurgia. Então, ele vai consentir aquela cirurgia, extremamente importante. O médico assistente é obrigado a obter o termo de consentimento informado, exceto na emergência, isso é na urgência, e a lei geral exige que esse termo de consentimento apresente o que nós classificamos como dados sensíveis. E aí ele precisa também, no termo de consentimento informado para armazenamento dos dados, dizer que ele autoriza a unidade, a organização, a manter os seus dados cadastrais. Por quê? Por uma questão
extremamente importante. Nós estamos lidando com o que nós classificamos como dados sensíveis. O que são esses dados sensíveis? Nós temos duas questões importantes, né? Nós temos os dados, então, conforme eu falei, é o nome, filiação, né? A qualificação do usuário, endereço, isso são os dados. A partir do momento que ele começa a dizer qual é a doença que ele tem, por que ele está lá, né? Vai passar na triagem, então eu vou para o prontuário médico. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados impacta também diretamente no prontuário, porque o prontuário também terá o que nós classificamos como dados sensíveis. A recepção ali da unidade terá os dados dele, os dados. Quando nós falamos em prontuário médico, esses dados se transformam em dados sensíveis. Por quê? Porque os dados sensíveis abrangem, né, a doença que ele tem, a raça, a questão de gênero, né, então, que está na lei. Então, ele tem que me autorizar a guardar aqueles dados. Professor, e se ele não autorizar a guardar os dados? O que vai acontecer? Tecnicamente, pela lei, claro, ele não poderia ser atendido. Eu vou deletar os dados, então, por isso que no caso das unidades é um pouco diferente do que o comércio, porque se ele chegar no comércio, se eu não quero dar os meus dados, ou você vai deletar esses dados, ou eu não vou fornecer os meus dados, não tem problema. No atendimento à saúde, não. No atendimento à saúde, os dados sensíveis são obrigatórios, porque eu vou ter que acompanhar o tratamento desse paciente. Então, ele é obrigado. E aí, eu vou precisar de autorização para a colheita desses dados? Sim. E se ele não der a autorização? Eu vou ter que fazer. Mesma forma, eu vou ter que fazer a colheita desses dados, só que aí a responsabilidade é da unidade, a responsabilidade é do hospital, de ter políticas, juntamente com o gestor de TI, por exemplo, para saber que tipo de tratamento nós vamos dar a esses dados. E aí a responsabilidade é que esses dados sensíveis, não podem vazar, sob pena de responsabilidade, né, do Estado. Responsabilidade do Estado, porque a responsabilidade aí, embora eu posso responsabilizar o Estado, quando o hospital for estadual, se o hospital for municipal, a responsabilidade é do município, juntamente com aquele hospital. Então, a responsabilidade civil, porque os dados cadastrais foram vazados. O que se discute hoje em relação à saúde é que, em se vazando esses dados, né, nós tivemos recentemente aí o caso de uma atriz famosa, em que o prontuário médico, né, o prontuário foi vazado, foi parar na internet. Claro, os advogados entraram com a ação judicial, haverá responsabilidade, porque a responsabilidade do Estado é a responsabilidade que nós classificamos como uma responsabilidade objetiva. O que se discute hoje é se o simples fato da exposição dos dados já gera aquele dano, né? Então, o prontuário foi exposto nas mídias sociais, o prontuário foi exposto na internet. Isso já vai gerar um dano efetivo, ou eu vou precisar esperar que esses dados que foram vazados prejudiquem a imagem da pessoa, não é? Qual é o caminho que nós estamos tendo em razão da Lei Geral de Proteção de Dados? É que a simples exposição dos dados, principalmente quando estou falando de dados sensíveis, porque quando eu falo eu estou num processo de anamnese, né, relação médico-paciente, eu estou ali falando o que eu tenho, o que eu sinto, isso é minha intimidade. Estou relacionando estou abrindo, né, para o médico, para que ele consiga dar um diagnóstico, eu preciso dizer o que eu estou sentindo. Então, isso está relacionado com o quê? Isso está relacionado com a vida íntima, com a privacidade do usuário. Então, a responsabilidade do hospital, a responsabilidade da unidade é guardar aqueles dados não podem ser, por exemplo, vendidos, aqueles dados para poder servir de pesquisa científica. Aí sim o participante da pesquisa tem que assinar o termo de consentimento livre e esclarecido,
até porque o prontuário tem 3 características, ele é sigiloso, né? Então já começa por aí, o prontuário sendo sigiloso, aplica-se a Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu estou relacionando isso com os chamados dados sensíveis. Tá? Só reforçando, sempre lembrar que a diferença entre dados pessoais e dados sensíveis é a questão da saúde. Quando eu digo, se eu só dou os meus dados, isso são dados pessoais. Tá? Lá o meu nome, a minha filiação, isso são dados, que também é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. Se eu falo qual é a minha doença, né? Se eu falo a minha raça, a minha etnia, porque a lei fala em raça e etnia, se eu falo o meu gênero, então isso, né, esses dados são dados sensíveis. Então, eu preciso ter já um processo na unidade, juntamente com o responsável PI, para eu saber que tipo de armazenamento que eu vou dar. Então, tecnicamente, eu sempre falo, como o gestor atua de forma preventiva, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que, conscientizar o paciente, eu tenho que dizer para ele, né, com o usuário, olha, você precisa assinar esse documento também, né, que é um termo de consentimento informado, que os seus dados vão ficar aqui armazenados na unidade. É obrigatório? É obrigatório. Se não fizer, o que acontece? Se não fizer, nós temos aí um desrespeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Professor, ele não quer, mas ele precisa ser tratado. Ok? Nós vamos fazer a anotação no prontuário e eu sempre informo também que é interessante que a enfermagem tem ou o relatório da enfermagem, enfim, que também faça essa anotação para que seja, né, para que o hospital, o município, o Estado se protejam de uma eventual ação judicial. Muito bem, então, tecnicamente falando, para que serve a Lei Geral de Proteção de Dados? Ela serve, em primeiro momento, para o tratamento de dados pessoais. O que é o tratamento de dados pessoais? Numa linguagem bem simples, é o que a unidade vai fazer, né? O que o hospital vai fazer com aqueles dados do paciente. Qual é a aplicabilidade? Eu vou armazenar, ou depois do atendimento eu vou deletar aqueles dados, isso precisa efetivamente estar bem redigido nesse termo de consentimento informado. O tratamento também, quando a gente fala o que é esse tratamento, dá um pequeno conceito. Tratamento é cuidar dos dados pessoais de uma pessoa, né, que lhe foi entregue por ela motivado por um determinado relacionamento comercial. Como a saúde é contributiva, né? Desculpa, a previdência é contributiva, a saúde não. Como a saúde é gratuita, o que acontece? Eu tenho aqui uma não aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por que eu não utilizo o Código de Defesa do Consumidor nas ações na saúde pública? Porque não há remuneração. Uma das características do SUS é a gratuidade. Então, embora haja, se eu posso até dizer, uma prestação de serviço, essa prestação de serviço não é remunerada, né? Eu não tenho que contribuir para ser atendido no SUS. Então, nesse caso, o que motivou os dados pessoais? O tratamento. O que motivou? A necessidade de buscar, né, tratamento ou medicamento no serviço público. Então, a motivação nossa não é uma motivação comercial. E aí, falando de uma forma geral, a LGPD vai estabelecer normas para que as empresas cuidem dos dados pessoais dos consumidores, né, e que lhe forneçam, em razão, que lhe foram fornecidas em razão dessa relação comercial. Então, veja que ele vai abranger o setor particular. Então, o hospital particular também tem que seguir as mesmas normas. E o setor público também tem que seguir as mesmas normas. E aqui eu trago uma definição, né? O que é o tratamento de dados? O tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a, veja só, coleta. Então, lá na recepção, lá na unidade, eu estou coletando esses dados.
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. A lei foi muito extensa, a própria Lei Geral de Proteção de Dados vai classificar o que é o tratamento e com o intuito, né, de dar uma visão ampla à carga semântica de tratamento, ele traz todos esses elementos que devem ser observados pela unidade na hora, a partir da recepção ali desse usuário. E aí nós estamos falando em quê? Nós estamos falando em privacidade, nós estamos falando em vida privada, nós estamos falando em intimidade. E aí nós temos, até coloquei aqui o artigo 5º da Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 10, ele diz que a vida íntima, a vida privada, né, não podem ser violadas. Então, são invioláveis a intimidade e a privacidade da pessoa. E aí a gente tem que estabelecer rapidamente. Privacidade não é intimidade. São dois elementos extremamente importantes. Existe um jurista chamado René Dott, e o René Dott diz que a intimidade é aquela esfera secreta da vida do indivíduo, na qual este tem o poder legal de evitar os demais, ou seja, relação médico-paciente. Aliás, hoje nós não falamos só na relação médico-paciente. Hoje a relação é multi, então nós falamos hoje na relação usuário ou paciente e os demais profissionais da saúde. Tanto é que a ótica que nós trazemos hoje, principalmente para o gestor em saúde, é a empatia com o paciente, né, com o usuário, é o acolhimento dele. Então, naquele momento de vulnerabilidade, ele vai expor a intimidade. E todos os profissionais, né, que estão ali na assistência têm o dever de sigilo, exatamente porque eu estou na minha intimidade. E é exatamente isso que a Lei Geral de Proteção de Dados quer provar, quer proteger, é essa intimidade. Por isso que ela impacta diretamente no prontuário, por isso que ela impacta diretamente no atendimento, né, no atendimento assistencial. Então, eu preciso hoje organizar, né, as instituições de saúde de uma forma geral, para que eu tenha aí hoje o documento, que eu chamo de termo de consentimento informado, em que eu vou descrever, né, passo a passo tudo que eu vou realizar com os dados sensíveis do paciente. Muito bem, eu vou seguindo aqui. E o que é a vida privada? A vida privada é composta de informações que somente a pessoa pode escolher se as divulga ou não para terceiros. Então, perceba que a relação paciente, a relação usuário e profissional da saúde não se classifica como vida privada, mas se classifica como uma vida íntima, é a exposição da sua intimidade. Então, se nós fôssemos fazer aqui um grau, se fôssemos aplicar aqui um grau hierárquico, a intimidade está acima da vida privada. Então, o relacionamento que o usuário tem com o profissional da saúde é exatamente esse relacionamento no qual eu vou, né, expor a minha intimidade para esse profissional da saúde. Então, eu tenho que ter segurança de que essa intimidade não será exposta, que essa intimidade não será vendida. As pessoas perguntam assim, mas qual é a grande preocupação desses dados sensíveis forem expostos, né? Além, claro, de desrespeitar a intimidade das pessoas? Impacta exatamente, para que os senhores tenham uma ideia, o Ministério Público Federal em Brasília precisou propor uma ação civil pública, uma ação indenizatória, não me lembro exatamente o que aconteceu, contra as farmácias do Distrito Federal, porque elas estavam vendendo, né, os dados sensíveis dos pacientes para as operadoras de planos de saúde. Então, o que isso significa? Significa que as operadoras de planos de saúde, com aqueles dados,
poderia negar, inclusive, a ceder, né, a fechar contrato com o consumidor, e se fechasse o contrato, ou se aquela pessoa tivesse um seguro-saúde, em caso de algum sinistro, eu evitaria de pagar o valor da apólice, porque eu ia alegar doente. Então, para que tenha ideia por que a Lei Geral de Proteção de Dados apareceu, ok? Aí eu até trouxe aqui, está aqui, esqueci, olha, né? Então, nós temos aqui o CPF da pessoa em troca de desconto, era isso que eles estavam dando. Só que o Ministério Público estava investigando a venda de dados de clientes, né, por farmácias, eles estavam vendendo esses dados. E ainda não tinha a Lei Geral de Proteção de Dados, mas aqui a Lei Geral de Proteção de Dados surge exatamente dentro desse cenário para proteger o usuário. E aí eu vou encerrar a minha fala, né, com o artigo 2º, inciso 6º, que diz que a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Então, aqui há uma relação com o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, e eu tenho o artigo 2º, inciso 4 da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai exatamente nessa linha. Para a área da saúde, o que vai impactar no prontuário é exatamente o fato de que essas informações são dados sensíveis e eu preciso dizer para o usuário o que eu vou falar, o que eu vou fazer, qual será o tratamento que eu vou dar, através desse documento chamado Termo de Consentimento Informado. E aqui eu encerro a minha fala, quero agradecer o convite que me foi formulado, eu estou aberto para eventuais perguntas. Muito obrigada, professor Josival. Acho que contribuiu bastante aqui para a nossa manhã, e eu gostaria muito de, se for possível, que as pessoas colocassem no chat as dúvidas. Eu sei que o senhor tem um compromisso que vai precisar se retirar, não é? Às 10h30. Então, se o pessoal quiser mandar no chat, acho que até às 10h30 o professor pode ficar, né? Sim. E aí, se a gente tiver alguma coisa nesse sentido, a gente pode pedir, então, para o pessoal se colocar, tá? Muito obrigada. Dando continuidade aqui, a gente gostaria de chamar a professora doutora Ana Luza Bolívar Dallari, que é doutora e mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo, CPDISA, USP, e advogada em São Paulo. Bom dia, professora. Bom dia a todas e a todos. É uma imensa satisfação para mim compor essa mesa. Quero agradecer desde já a Valquíria, deixo um agradecimento especial, vou quebrar um pouco o decoro, à professora Bia, que foi quem sugeriu o meu nome para contribuir. Oi, Prof. Bia, talvez ela veja em algum momento esse simpósio tão importante. E saudar aqui os meus nobres componentes da mesa, o Dr. Josival, o Kleber, Renato e a Valquíria. Muito obrigada também à Secretaria de Saúde, e é muito, muito importante, e eu saúdo muito esse evento que é tão importante, né, e que é de tanta relevância para uma compreensão um pouco dos impactos da LGPD no setor da saúde pública e privada. Eu gostei muito da exposição do Dr. Josival, aprendi muito, né? Muito obrigada. Então, nem teria muito o que eu falar, eu acho que o que eu posso abordar são questões mais práticas do dia a dia, até para dar espaço para quem quiser depois fazer perguntas. A gente aprende muito também com as perguntas dos participantes, né? Eu vou fazer, como o professor Josival já fez uma abordagem teórica, conceitual, principiológica da LGPD, eu vou pedir permissão, vou aqui compartilhar minha tela, e eu só para fazer, porque, vamos ver, share, opa, aqui, não sei se vocês conseguem ver? Sim, sim.
Tá. Então, bem rápido, porque eu detesto, eu gosto muito mais do gogó, não me sinto confortável, essas apresentações me dão vontade de dormir. Mas, muito rapidamente, só uma contextualização cronológica para entender o que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela inaugura um regime jurídico novo no Brasil em termos de proteção e de privacidade e proteção de dados, porque ela reconhece princípios, ela cria obrigações, direitos, né, e ela traz bases legais claras para o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né, e para o regime do tratamento de dados pessoais sensíveis, que contempla saúde, dados biométricos, genoma, ela é muito mais rigorosa. Por quê? Porque dados de saúde são muito valiosos, né? Porque eles, na Dark Web, depois acho que o Kleber pode falar, porque eles são muito discriminatórios. Então, eles valem muito no mercado dos ataques cibernéticos. Como o professor Josival falou, o prontuário, ele é muito valioso, né, porque ele contém dados completos. Então, é nome, é diagnóstico e é todo o conjunto de informações, né, porque prontuário eletrônico, ele é do paciente, mas ele tem que ficar sob a guarda do estabelecimento de saúde, tanto público quanto privado. E ele contém informações muito completas relacionadas ao paciente. E a LGPD, ela também traz sanções administrativas muito rigorosas que podem chegar a 52 milhões de reais. E o interessante é que ela se aplica também para o poder público, no caso, as secretarias de saúde, todos aqueles órgãos que são dependentes do Ministério da Saúde, né? Então, é top-down. E ele também, e o Ministério da Saúde e seus emaranhados, ele fica sob a responsabilidade, então, e sob o escrutínio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que é interessante? Como vocês podem ver nessa rápida apresentação, a LGPD ela foi sancionada em agosto de 2018, né? Só que na oportunidade ela não tinha saúde e nem pesquisa científica contemplada. Isso deixava a lei muito escandinava, né? Não refletia a cultura brasileira. O brasileiro, ele trata a sua privacidade de uma forma muito diferente da Europa. A LGPD ela foi sancionada no Brasil até para cumprir com uma disposição do regulamento similar europeu que permite que as trocas comerciais ocorram com países que têm o mesmo nível de proteção. Então, o Congresso Nacional correu, havia um projeto de lei desde 2012 e sancionou em 2018. Em seguida, então, teve essa medida provisória 869, que contemplou saúde e pesquisa científica para poder deixar fluir mais a saúde dentro da LGPD. Por quê? Vocês devem saber que antes da LGPD, dados de saúde precisam trafegar, e trafegam para a continuidade da assistência e no benefício, né? Antes da LGPD, privacidade, proteção de dados, confidencialidade, segurança da informação já eram princípios enraizados, por conta de normas que se aplicavam no setor da saúde, como o próprio professor Josival contemplou. Então, desde a Constituição Federal, mais indiretamente, porque agora a proteção de dados foi elencado como direito fundamental, por conta de uma medida provisória, de uma alteração à Constituição, né? E que trouxe proteção de dados como direito fundamental, mas também o Código Civil e principalmente os conselhos de classe, que já preconizavam a confidencialidade e o sigilo dessas informações. Então, a rigor, acessar o prontuário do paciente, o acesso deve ficar restrito ao profissional de saúde e também os agentes de saúde que estão relacionados com aquele tratamento, né? Bom, só que aí veio a pandemia, e aí durante a pandemia a LGPD entrou plenamente em vigor. Ela entrou plenamente em vigor em 1º de agosto de 2021,
Então, muitos fatos aconteceram durante a pandemia para equacionar um novo momento. Os postos de saúde estavam lotados, as UTIs estavam lotadas de doentes, as pessoas estavam morrendo, não tinha vacina, e tinha uma nova lei regulamentando também, que também refletia sobre a área da saúde em vigor. Em agosto de 2021, as sanções também entraram em vigor. E nesse meio tempo, acho que o que eu posso contribuir um pouco é com relação à transformação digital da saúde, porque uma das medidas sanitárias era o distanciamento social. Então, os pacientes, a população que optou de forma responsável ficar em casa como uma medida de evitar a disseminação do novo coronavírus, até porque os postos de saúde estavam lotados, as emergências estavam lotadas e as UTIs estavam abarrotadas, o tratamento precisou continuar. Então, outras doenças eletivas e cirurgias eletivas, ou outras doenças também precisavam ter atendimento. Então, isso arrefeceu, aumentou ainda mais o tráfego de dados pessoais no contexto digital, eletrônico, né? E aí, uma das coisas que aconteceu também foi, por exemplo, a lei da telemedicina, que foi sancionada em 2020 para viabilizar o atendimento médico à distância na sua plenitude, só que sem uma melhor regulamentação. E o que aconteceu? O setor da saúde, ele ficou muito sobrecarregado em termos de tráfego de dados. Depois o Kleber talvez possa falar um pouco sobre isso conosco. Nesse meio tempo, outras medidas também foram publicadas pelo próprio Ministério da Saúde, como a PNIS, como que é a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, né? Como é que é o plano de digitalização do SUS, né? 2020, 2028. O próprio ministro da Saúde falou em uma audiência, numa entrevista sobre o Open Health. O DataSUS, ele ganhou muita evidência por conta do ConnectSUS, né? O ConnectSUS, ele é relacionado à RNDS, a Rede Nacional de Dados de Saúde, que está atrelada ao DataSUS. É um resultado desse plano do PNIS, do Plano Nacional de Transformação Digital da Saúde, que tem como objetivo principal fazer uma integração entre prontuários e sistemas da rede pública, privada e também da rede de saúde suplementar, como forma de fluir o atendimento do paciente, facilitar, diminuir custo, desafogar o SUS. São muitas as vantagens. Acontece que o DataSUS, o ConnectSUS, ele está muito vulnerável, são constantes ataques cibernéticos, os dados de vacinação, eles estão amplamente dispostos na internet para quem quiser acessar, e não tem um posicionamento mais firme do Ministério da Saúde com relação aos seus filhos, digamos assim, sobre a implementação da LGPD e o que fazer, né? Então, o setor da saúde, e também saúde não está hoje na agenda regulatória da Autoridade Nacional da Proteção de Dados. Então, o que acontece? É como se o setor estivesse hoje andando num barco à deriva, porque se não tem diretrizes claras do próprio Ministério da Saúde, os seus filhos, entre aspas, como as secretarias de saúde, como o próprio DataSUS, eles não têm uma diretriz clara do que fazer para permitir o acesso a dados quando autorizado pela LGPD. Então, quem é que pode, né, qual é a política de privacidade, né, quem são os agentes de saúde que podem fazer, o que é política pública que possa permitir o acesso a prontuário. Então, falta esse cuidado por parte do Ministério da Saúde, que havia publicado uma portaria. Stop share. Havia publicado já uma portaria publicando que há um grupo de trabalho no Ministério da Saúde para auxiliar na implementação,
depois publicou outra, postergando em mais 90 dias para fazer essa publicação desse plano de implementação da LGPD, e até agora nenhuma manifestação. Então, em momento que se fala em Open Health, integração de prontuários, mas sem uma diretriz do órgão principal, que é o Ministério da Saúde, eu acho que ainda tem muita coisa a se fazer na área, como treinamentos, como planos de adequação dos próprios postos de saúde. Tem posto de saúde sem luz elétrica, sem telefone, né, com prontuário de papel. É uma cultura nova, é uma lei nova, querendo ou não, ela tem 4 anos. A saúde provavelmente vai entrar na agenda regulatória agora do próximo biênio, 2023-2024, com base no parágrafo 4º do artigo 11 e artigo 13, que basicamente são os artigos que mais falam sobre saúde e o tráfico de saúde. E acontece que, na minha opinião, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não pode fazer nada, não tem como interpretar um setor sem o auxílio do Ministério da Saúde, sem o auxílio da ANS, sem o auxílio da Anvisa, CONAS, CONASENS, né, que outros órgãos setoriais, CONEP, Conselho Nacional de Saúde. Por quê? Para permitir esse tráfego, desde que regular, desde que seguro, desde que para a continuidade da assistência do paciente, em seu benefício. Né? A transformação digital da saúde, ela e a falta de uma diretriz do Ministério da Saúde e da própria Autoridade Nacional dá uma incerteza sobre a própria interpretação das possibilidades de dispensar o consentimento, porque isso foi amplamente discutido em audiências públicas durante a tramitação da medida provisória 869 que eu falei. Dados precisam trafegar sem consentimento. Isso tem que ser estudado, porque senão impacta no atendimento e na continuidade da assistência do paciente. Então, mas nem tudo é tutela da saúde, né? Qual é a melhor interpretação dos quesitos, né, das bases legais que dispensam o consentimento dentro da saúde? Lembrando que não são só estabelecimentos de saúde envolvidos na cadeia complexa do setor, que está cada vez mais digitalizado. Tem as health techs, né? Os estabelecimentos de saúde não conseguem desenvolver ferramentas de tecnologia própria para promover, por exemplo, o prontuário eletrônico, com todas as regras de segurança N2, R2 necessária, com todas as técnicas administrativas de segurança da informação, como blockchain, como backup, como disaster recovery. Não tem como, são outros atores, né? Porque e também não tem investimento, né? Não tem um plano orçamentário claro para que esse investimento seja implementado. Então, acaba tendo que se valer das health techs, que são empresas de tecnologia, desenvolvedoras de software, mas elas desenvolvem e oferecem soluções de saúde digital que são muito importantes para o setor, como prontuário eletrônico, como plataformas de emissão de documento médico eletrônico. Então, para emitir prescrição eletrônica, atestado, laudo, pedido de exame de forma online. E também uma coisa arriscada dessa bagunça toda é o uso secundário de dados sem o consentimento do paciente, que também pode trazer benefício. Quem aqui não quer um algoritmo de inteligência artificial que possa reduzir fila de SUS? Né? Mas como fazer isso de uma forma regular, lícita e ética? Né? E com quem fazer? Com os hospitais de 5, que fazem parte dos PROADs, mas eles também contam com health techs. Então, é um sistema. No momento que hoje tu dá o teu CPF na farmácia, todas as luzes da cadeia digital acendem. Então, é quase que uma hipocrisia pensar que existe segurança sobre dados de saúde. Não tem. Kleber pode confirmar isso. Além dos constantes ataques cibernéticos, hoje, o ecossistema, ele é super complexo. Então, tu dá o CPF na farmácia e várias luzes da galáxia acendem. Eu digo que é um data galaxy, não é um data lake, nem database, é um data galaxy. Porque o que acontece hoje? O empregador acaba recebendo informações de saúde porque
Nem o que é dado de saúde hoje está claro, porque o que as empresas querem é acessar perfil comportamental. Então, são aplicativos de telemedicina, parcerias público-privada, que acessam, por exemplo, o número de consulta. Só o número de consulta é só um número. Não, mas isso é dado de saúde. E são informações que o empregador pode fazer um algoritmo para fazer demissões. Ai, mas a lei... Mas é o que acontece. Enquanto não tiver uma varredura realista e sobre esse complexo da saúde digital que venha de cima para baixo, são ainda lacunas e riscos e perfilizações que ainda podem acontecer. Então, não raro, uma mulher que para de comprar contraceptivo na farmácia, o empregador dela já consegue entender que ela quer engravidar. Então, ela é demitida porque o algoritmo indicou que ela quer engravidar e ela vai entrar em licença maternidade. Não raro, eu sei, um postinho de saúde pedem acesso a prontuário, a polícia, e os postos de saúde ficam sem saber o que fazer, até as próprias secretarias, né? O que acessa dados para pesquisa? O que é pesquisa de saúde? Né? Porque pesquisa de saúde pública não é pesquisa clínica, nem pesquisa de ciências humanas e sociais. Então, eu acho que eu mais fiz uma apresentação hoje para pensar fora da caixa, né? Para trazer um problema mesmo, fazer uma crítica à ausência do Ministério da Saúde, porque talvez não tenha percebido, e talvez isso seja até uma culpa do próprio cidadão brasileiro, que é tão acostumado com seus dados, a Deus dará, que não briga, mas é uma cultura de dados que vai ser implementada com o tempo, assim como aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor, salvo engano, 40 anos atrás. E agora, com a sociedade da informação e transformação digital, redes sociais, a implementação, a adequação, ou seja, a LGPD vai pegar de uma forma muito mais rápida, com o auxílio da própria internet. Então, os pacientes, eles vão, e consumidores, indivíduos, ou seja, titulares de dados, vão se empoderar cada vez mais. Acontece que o paciente, ele é ainda mais vulnerável, porque ele é vulnerável porque ele é consumidor de um serviço de saúde, ele é vulnerável porque ele é um trabalhador, porque ele depende de um plano, ele é vulnerável porque ele é um segurado, se ele tem um plano de saúde, ele é vulnerável porque ele é paciente. Quando o paciente ele procura um serviço de saúde, ele está aberto, ele tem uma ferida aberta, ele quer receber um tratamento, ele quer receber uma vacina, ele quer conseguir, finalmente, uma consulta com um oncologista daqui 5 meses. Ele pode morrer nessa fila, porque não tem acelerador para ele receber radioterapia. É muito mais embaixo, né, a cadeia do problema a ser colocado na mesa. Então, eu não vou me delongar mais, até em respeito aos outros palestrantes e aos ouvintes, e estou disposta aqui, disponível para dúvidas, para problematizar. Não sei se foi suficiente, mas muito obrigada. Obrigada, professora Ana Lusa. Acho que você nos deixou com gostinho de quero mais, mas isso é muito bom, né? Porque realmente a gente pode ficar aqui discutindo uma manhã inteira e eu tenho certeza que a gente tem bastante assunto para isso, né? Mas a gente agradece imensamente aqui a sua participação e a sua presença e, na verdade, assim que eu fiz contato com a professora, imediatamente ela já nos retornou, então eu agradeço demais aí a sua reciprocidade. Queria saber se eu podia falar mal do Ministério da Saúde. Então, podia. Não tem problema nenhum. A gente está aqui dentro de uma situação que realmente é uma discussão importante, que a gente tem que fazer algumas reflexões que são importantes para nós, né? Porque a gente tem uma lei, mas que, na verdade, nos deixa descalço, né? Foi isso que eu me disse naquele primeiro momento. E acho que é isso, né? Todos nós temos sentido essa situação bastante importante. Então, com tantas coisas que vêm acontecendo aí nesses últimos 2 anos, e o quanto a gente percebeu a importância da questão da informatização, da questão da telemedicina, como você mesmo abordou, e uma série de outras questões, e que a gente está se sentindo meio que acuado e sem saber como fazer, né? Então, acho que desacolhidos. Desacolhidos, acho que essa é a palavra, é isso mesmo. Muito obrigada. E o pessoal pode ir mandando as perguntas, tá, pessoal? Eu acho que nós temos uma pergunta que
porque eu sei que o professor Joseval vai ter que sair, acho que valeria a pena a gente colocar essa pergunta antes de eu chamar o Kleber. Vamos ver aqui no chat. Na verdade, diz assim, quando os dados são violados comercialmente, qual o procedimento a ser tomado? Então, a gente tem um problema muito sério, que a questão é da internet. Depois que os dados foram violados, por exemplo, foram vendidos, ou se eles estiverem na internet, é muito difícil retirar esses dados. Então, o que poderia sugerir para ser feito? Teria que propor uma ação judicial, se fosse o caso, tentar primeiro conversar com a plataforma que tem aqueles dados. Via de regra, não dá para identificar, então teria que entrar com uma ação judicial. Então, vamos imaginar que esteja no Google, o prontuário. Estou pensando no prontuário e os dados. Tem que entrar com uma ação judicial, por exemplo, contra o Google, se não conseguir resolver isso extrajudicialmente, para a retirada desses dados. Porque, uma vez que ele está na internet, é muito difícil ter esse controle. Então, a possibilidade mais remota seria isso. E caberia, no caso do usuário, por exemplo, ele ter que também entrar com uma ação judicial contra o responsável em razão desse vazamento desses dados. Agora, é muito complicado, porque quando os dados estão na internet, é só mesmo tentando resolver extrajudicialmente com a plataforma que expõe aqueles dados, solicitando a retirada. Se não der, via judicial. Essa que é muito complicado, essas questões. Aliás, se a gente colocar hoje no Google, por exemplo, modelo de prontuário, aparece prontuário que são verdadeiros, né? Assim, não são só modelos, eles contêm não só os dados sensíveis, como todo o diagnóstico, a evolução do paciente. Então, isso é muito complicado. O Brasil ainda precisa se adequar melhor a essa legislação. Eu iria mais além, porque a ANPD já tem canal para notificação de violação da LGPD. Então, isso é muito importante, que o brasileiro comece a sentir os seus direitos e buscar os canais oficiais, que até são mais baratos, porque a via judicial vai demorar anos. Então, eu vou no PROCON, eu faço uma notificação à LGPD, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu iria na própria empresa começar a incomodar ela, pedir, expô-la. A própria Senacom mudou ontem o Facebook em 6 milhões de reais por exposição irregular de dados pessoais, né? Então, outros órgãos também, além da ANPD, estão... então, além da sugestão do professor Joseval, eu buscaria a própria ANPD e tornaria a vida dessa empresa um inferno. Eu sempre falo... Eliminação, pedindo escondo de todas as formas. Eu sempre falo que hoje, em relação à demora judicial, o caminho é tentar extrajudicialmente, né? Ver se eu consigo resolver por meio desses órgãos que já estão ali para solucionar o problema ou do consumidor ou do usuário. Muitas vezes, e aí de experiência própria, esses órgãos não dão uma resposta imediata, eles demoram muitas vezes na solução. Está aí o PROCON, que a atividade do PROCON deveria ser muito mais efetiva, né? Fica a minha crítica para o PROCON, porque muitas vezes nós vamos até o PROCON chama a outra parte, ouve a outra parte, entrega lá um relatório, uma decisão e diz, olha, o que a gente tem é isso aí, tá? Mas não tem uma multa, não tem uma solução, muitas vezes a gente não tem a solução. Se não conseguir resolver extrajudicialmente, é só mesmo o canal judicial. Mas a doutora tem razão no sentido de que a judicialização hoje é muito mais demorada. Tem mais uma aqui, só antes da gente passar para o Kleber, que eu acho que seria importante. Qual o impacto da LGPD sobre a elaboração de relatórios médicos a pedido do paciente? Mais sucinto ou mais detalhado? Acesso à informação versus privacidade. Como encontrar o equilíbrio? E se o paciente está desacordado e quem pede o relatório é seu familiar próximo? Isso é uma questão recorrente, principalmente quando a gente está trabalhando na questão... né? Hoje a gente fala em bioética e direitos humanos, tá? Não se fala mais a bioética é totalmente voltada, a base europeia da bioética em direitos humanos.
Então, diz assim, quem é que tem o acesso? Se o paciente autorizar informação, qualquer tipo dela, ou até mesmo, tem que ser uma autorização por escrito, que o prontuário seja divulgado, não tem problema nenhum. Outra questão, mas se ele está inconsciente? Aí o Código de Ética Médica diz que é o representante legal. Aí vem a pergunta, quem é o representante legal? Tem que entrar com uma ação de interdição? O representante legal é a esposa, é o filho, quem que é? Então, eu digo assim, não tem necessidade de interdição, o representante legal é a pessoa mais próxima dele, pode ser a esposa, pode ser os filhos, e aí eu falo assim, eu gosto de pensar nessa sequência. O cônjuge, né? Aí você tem o filho, né? O filho mais velho para o filho mais novo. Se não tiver a questão da descendência, ascendente, pai e mãe, se ele tiver desacordado, porque se o paciente tiver consciente, ninguém pode pedir o prontuário. Se ele tiver desacordado, é a pessoa mais próxima. Então, ele tem que, inclusive, justificar na unidade qual é o grau de parentesco que ele tem, o fornecimento do prontuário. Mas isso é uma questão que precisa ser normatizado já no hospital ou na unidade, porque foi como a professora Ana Lúcia falou, o delegado às vezes chega lá, de madrugada, muitas vezes, que ele está lá no plantão, ele chega e fala, eu quero cópia do prontuário, mas eu não posso dar cópia do prontuário nem para o delegado, nem para o Ministério Público. O prontuário é só por decisão judicial. E teve uma alteração agora, recente, porque o Código de Ética Médica, o Conselho Federal de Medicina exigia que o prontuário deveria ser entregue diretamente ao perito judicial. Aí o que aconteceu? Houve uma determinação do Superior Tribunal de Justiça que o prontuário tem que ser entregue para o juiz, não para o perito. Então, do ponto de vista ético, vamos dizer assim, se o paciente estiver acordado, consciente, ninguém pode pedir o prontuário para ele. Se ele estiver impossibilitado, ele vai ter que nomear alguém para fazê-lo. Tá? Estou pensando lá que ele esteja, sei lá, não possa assinar, mas aí ele conversa com o médico, enfim, com o diretor clínico, resolve essa situação. Agora, se ele estiver desacordado, é a pessoa mais próxima que tem essa afinidade. Exatamente por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se eu não tiver seguro, se eu não tiver isso, um processo para entrega de prontuário, se eu não tiver isso normatizado, isso vai gerar um problema agora com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, esse é o problema que eu vivencio no hospital, né? Então, eu sempre falo, às vezes a gente pega a lei é sempre teórica, muito legal. O problema acontece às 3h da manhã, quando o promotor de justiça chega naquela unidade e diz assim, eu quero prontuário, inclusive com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Aí eu falo para o funcionário, não entrega. Aí o promotor de justiça vira para ele e fala, tá bom, então vou te dar uma ordem de prisão, né? E você está preso, vou te autuar em flagrante. E aí, como é que eu resolvo esse problema às 3h da manhã? Então, a lei é muito legal, eu gosto da lei, mas quando a gente vai viabilizar a lei no dia a dia, porque eu entendo que o Ministério Público e a autoridade policial já deveria ter ciência de que não se pode entregar o prontuário, a não ser com a determinação judicial. Então, o nosso dia a dia ali, na unidade, é muito mais complicado do que parece. Quem atua na linha de frente sabe disso. Tem mais alguma pergunta, será? Não, acho que tem uma outra aqui, mas que acho que pode ficar para depois. Tá bom. É da Bárbara, que na verdade diz assim, como saber se os meus dados estão sendo divulgados pela farmácia ou algum órgão, né? Tá. Eu estou preocupado com o seu tempo, só por isso. Tá certo, eu vou deixar essa para a doutora Ana Lúcia responder, tá certo? Eu quero só registrar, quero pedir desculpa por eu ter que sair agora em razão de uma reunião, quero agradecer o convite que me foi feito, e aí, claro, eu não poderia deixar de fazer um agradecimento especial à minha aluna Priscila, né? Priscila é minha aluna do MBA de Gestão em Saúde, aliás, quero registrar que é uma excelente aluna, muito participativa, está sempre contribuindo com a gente lá. Então, fica registrado. Ela é uma aluna muito querida lá na faculdade, né? Estamos aí, né, com esse projeto do MBA de Gestão em Saúde Pública, que realmente está sendo muito legal, essa nossa parceria. Quero agradecer a credibilidade, inclusive, tá? E me despeço de todos. E, mais uma vez, desculpa,
Parabéns, doutora Ana Lúcia, pela palestra. Agradeço muito. Desculpe os demais palestrantes de eu não poder ficar. Muito obrigado por tudo. Até mais. Tchau. Obrigada, professor. Muito obrigada. Qual foi a pergunta? Como é o nome da ouvinte? É a Bárbara. A Bárbara pergunta: como é possível saber que meus dados estão sendo divulgados pela farmácia ou por algum órgão? Bárbara, sinto te dizer, provavelmente estão. Os teus dados já estão disponíveis na web. Se tu usa aplicativo, eles já estão. Essa é a realidade da sociedade da informação. Né? Então, primeiro, cuidado com o uso de aplicativos, porque aplicativos, eles têm tagueamentos, eles estão integrados a outras empresas. Então, se tu baixa algum aplicativo, a Vivo já sabe, a Netflix já sabe o teu perfil comportamental, a tua usabilidade. E o teu CPF na farmácia é para ser compartilhado com empresas farmacêuticas, para avaliar a compra, a comercialização do medicamento. De repente, tem uma seguradora que depois vai te oferecer um seguro de vida, porque detecta que tu tem diabetes. O algoritmo indica que tu pode desenvolver diabetes, porque tu toma metformina e está aumentando os miligramas, enfim, a dosagem da metformina. Então, essa é a realidade da sociedade da informação. O que tu pode fazer é, como um direito da LGPD, tu pode notificar essa empresa e pedir para que a empresa, primeiro, elimine teus dados, elimine toda a tua vida, ou que ela te diga com quem que ela está compartilhando teus dados, porque isso é um direito que tu tens como titular de dados, está no artigo 18 da LGPD. Agora, se essa empresa não tem um canal ainda de comunicação de LGPD, que é muito provável que não tenha ainda, tu pode notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados dizendo que é difícil para ti ter esse acesso. Ou tu entra em contato com o PROCON, dizendo que tu tentaste na Drogasil saber todo o teu ciclo de tratamento dos teus dados e ninguém te deu nenhuma informação. E aí o PROCON, o IDEC, podem tornar a vida dessa empresa um inferno. Como o IDEC tornou Drogasil porque estavam pedindo a biometria. Mas sinto te dizer que a tua vida já está toda na internet. Teus namoros, né, o teu aplicativo de concepção, que tu quer engravidar ou não quer engravidar, o sistema já sabe que tu está tomando contraceptivo, que tu está planejando engravidar. Isso, se não for controlado, pode ser utilizado até, como nos Estados Unidos, uma perseguição contra mulheres que querem possivelmente fazer um aborto. Então, a tua vida já está toda exposta. Ainda mais se tu tem Facebook, Instagram, tira foto no Twitter. Acabou, privacidade não existe mais. O que existe é como essas empresas agora devem equacionar o grau de acesso, acessibilidade, penetrabilidade, vulnerabilidade de seus sistemas para que não seja usado em teu prejuízo, como discriminação, demissão, riscos, perfilizações. Então, é isso. Não sei se te deixei triste. O Kleber, que é do TI, já está rindo, ó, que sabe tudo sobre tagueamento. A gente começa a ouvir isso tudo, começa a ficar preocupado, né? E acho que ainda mais com o RNDS, Conect SUS, se tu tomaste vacina ou não, já está na web. Porque o Conect SUS está todo aberto. Vive recebendo ataque cibernético, o Ministério da Saúde não fala nada, o ministro da Saúde não vem a público pedir desculpa, ninguém vai para a rua bater panela por conta disso. Se fosse na Europa, o ministro da Saúde já tinha caído de vergonha. Ele vem a público, pede desculpa, renuncia. E não precisa nem ser na Europa, no Uruguai, ao lado. Aqui não, aqui é a festa da jaca. É muito triste, muito triste. A gente ri, mas é muito triste. Mas pode mudar. Né? A LGPD ela vem com esse propósito de mudança de cultura. Né? E cabe ao titular a palavra empoderar a gente não gosta de falar, mas ela diz tanta coisa, né? E a LGPD
essa cultura, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente só fala empresa, mas ela, e o titular, e o cidadão, que deve ser o objeto principal dessa lei, qual é o papel dele? É de reclamar, é de notificar, é de ir para a rua, né? Esse é o papel do cidadão, do paciente. Mas acho que eu tô doida para ouvir o Kleber. Então, vamos ouvir o Kleber. Então, vamos lá. Vamos apresentar aqui o Kleber. O Kleber Renato de Oliveira é gerente de tecnologia da informação corporativa da Fundação do ABC. O Kleber tem 16 anos aqui atuando na tecnologia em saúde, dentro de grandes players do mercado, gerencia equipe multiprofissional, infraestrutura, sistemas de desenvolvimento, gerencia equipes para implantação de sistema ERP nos hospitais do Brasil. Participou de grandes projetos organizacionais, sempre em busca de inovação tecnológica. Participa em conjunto a equipe de compliance para regras, levantamento de riscos e implementação de processos para atender a lei LGPD. Graduado em Tecnologia e Processamento de Dados, pós-graduado em Administração Hospitalar e MBA em Gestão de Tecnologia da Informação. Então, é a sua vez, Kleber. Fique à vontade. Bom dia a todos. Agradeço o convite, né, da Secretaria, em nome da doutora Valquíria. Agradeço aos palestrantes aí. É muito enriquecedor, né? A gente cada vez mais aprende, né? Cada vez que eu participo de uma palestra sobre LGPD, eu vejo que eu sei menos de LGPD. Não sei se essa é a impressão de todos, mas é uma coisa muito ampla, né? Eu acho que esses dias mesmo eu estava escutando um podcast sobre LGPD e um dos especialistas falou que parece que a LGPD foi uma cópia mal feita da GDPR, né? E me parece, às vezes, que é isso mesmo, né? A gente não consegue entender algumas regras que foram colocadas, algumas imposições, que parece, principalmente eu que sou da área de tecnologia, parece que não teve uma pessoa de tecnologia envolvida dentro desse processo, né? Então, eu acho que isso é muito triste entender como isso acontece, né? Porque a gente está falando de uma coisa tão importante, né? São dados, hoje em dia, como dizem, né, o novo petróleo, mas que foi tratado de uma forma muito simplista, uma forma a qual foi colocada dentro das organizações, as organizações mesmo não deram a importância necessária para essa lei, estão sujeitas, né, a multas, porque se você pegar grandes organizações hoje, principalmente na área de saúde, eu vejo que a gente ainda está muito vulnerável, né? Eu falo olhando para o lado tecnologia, porque participo, né, de algumas unidades de saúde e vejo que realmente a gente não olha o básico de tecnologia ainda, né? Então, acho que cada vez, é o que eu falei, né? Cada vez que eu escuto sobre LGPD, eu entendo que eu conheço menos de LGPD, né? Porque é muito ampla. Eu acho que é um assunto para a gente falar aqui durante pelo menos uma semana de discussão, aí a gente não vai chegar no número em comum ainda, né, das discussões. Bom, eu queria compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz, né? Deixa eu só abrir minha tela aqui. Então, eu quero trazer um pouquinho falando um pouquinho, né, a gente trouxe bastante aí sobre a LGPD, né, mas como que a gente, como tecnologia, né, garante dentro das nossas organizações, né, que a LGPD ocorra com uma visão tecnologia, né. Então, só trazendo um pouquinho do que foi feito ali na Fundação do ABC, né. Então, a gente fez um mapeamento, né, um roadmap de como a gente precisaria implantar. A Fundação da ABC, ela gerencia, é uma organização de saúde, né, então gerencia diversos hospitais, né, UBS, exames, né, na Grande ABC, São Paulo, Mauá, Mogi,
Então, a gente fez um estudo, a gente criou um roadmap para atender essas unidades, algumas reuniões com as equipes, explicações, treinamentos sobre o que é a LGPD, né, o que tange a LGPD, e fizemos um início de um trabalho de mapeamento de dados, né. Pelo tamanho da Fundação da ABC, isso está levando bastante tempo, né, para a gente entender cada ponto ali no mapeamento de dados. A área de compliance da Fundação da ABC, ela passou por uma reestruturação também de gestor, né? Então, ela está se reestruturando e para a retomada desses pontos ali dentro da Fundação da ABC, tá? Então, só trazendo um pouquinho do cenário, a gente ainda está em fase de mapeamento de dados. Então, isso mostra que estamos muito atrasados. Dentro de segurança da informação, vamos falar dos pilares de segurança da informação, um pouquinho de cyberataques e um pouquinho do que a gente pode fazer para prevenir, né? De forma bem básica mesmo, tá? Não vou entrar aqui no Informatic Case. Então, eu trouxe essa imagem aqui para compartilhar com vocês, né? Trazendo até um pouquinho do que a doutora Ana Lusa traz, né? E brincou aí da questão de seus dados já estão na internet, né? Não tem jeito, então... Aqui, esse é um demonstrativo feito pela Statista, né, de um levantamento de 2021, de quantidade de dados que trafegam na internet em 60 segundos, né? Então, a gente olha ali e vê que tem 695 mil stories compartilhados no Instagram. 69 milhões de mensagens são enviadas via o Messenger e o WhatsApp. 5 mil downloads são realizados pelo TikTok. 500 horas de conteúdo são feitas, uploads no YouTube. 197 milhões de e-mails são enviados em 1 minuto. Então, por aqui, a gente tem uma ideia, né, do que a doutora Ana Lusa trouxe, né? Não tem como os nossos dados não vazarem, né? Não, é praticamente impossível. Então, eu trago depois até um ponto de atenção nisso daí, porque realmente hoje, quando a gente entra, por exemplo, vou utilizar o Instagram, vou utilizar o Facebook, vou utilizar o aplicativo do LinkedIn para procura de emprego. A primeira coisa que aparece ali é um termo de aceite, a gente não lê, a gente aceita, e nele fala exatamente que os nossos dados serão tratados por eles, serão compartilhados por eles. Então, quem nunca aqui, né, está utilizando, por exemplo, o Facebook e fala, eu precisava comprar uma geladeira. Daqui a pouco aparece um anúncio de uma geladeira, né? Então, nossa, parece que estão nos ouvindo. Sim, eles estão nos ouvindo, né? Quando a gente baixa e dá um aceite nesses termos, a gente acaba aceitando esse tipo de conexão com o aplicativo, tá? Então, a gente, sim, está sujeito a isso. Então, trazendo um pouquinho de segurança da informação, né? Aqui nessa imagem, a gente traz quais são os pilares da segurança da informação, né? Então, a gente tem ali confidencialidade, disponibilidade, integridade como um pilar. Segundo pilar, a gente fala de prevenção, detecção e resposta. No último pilar, a gente fala de tecnologia, processos e pessoas, né? Então, trazendo um pouquinho da questão da segurança da informação, né, dessa definição. A segurança da informação pode ser definida como um conjunto de ações que visam garantir a proteção total dos dados armazenados através de diretrizes tecnológicas, processuais e individuais, que devem prevenir, detectar e combater as ameaças digitais. Então, o que a gente está falando aqui? Que a segurança da informação, ela vem para através de ações, a gente tentar ao máximo prevenir que as informações vazem. Vamos usar esse termo para que a gente trate do que vem ocorrendo aí no mundo, né? Quando a gente olha para isso como tecnologia, como que eu faço para garantir isso, né? Então, a gente não tem muito hoje, o máximo que a gente pode fazer é prevenir. A única certeza que a gente tem é que um dia seremos invadidos, né? Eu falo isso, sim, pela prática, né? É muito difícil hoje você conseguir... Kleber, Oi.
Você já passou os slides, porque ele está só no primeiro. Já passei. Tá, porque ficou no primeiro. Vou compartilhar novamente. Agora mudou. Vamos ver se agora vai. Obrigada. Tá aparecendo? Tá no da segurança da informação. Isso, esse mesmo. Obrigada. Então, como eu estava falando, a gente precisa prevenir, né? O que a gente precisa usar de tecnologia para isso? O que a gente precisa fazer como processos para isso? Como que a gente monitora isso? Como que a gente detecta que a gente está sofrendo uma invasão, por exemplo? Né? Como que a gente, através de processos, seguranças, pessoas, um ponto focal aqui que eu sempre brinco, é esse pilar de tecnologia, processo, pessoas, essa tríade precisa, essa engrenagem precisa estar funcionando direitinho para que a gente garanta. Porque hoje em dia o foco não é mais tecnologia, porque a tecnologia, sim, ela consegue, né, através de novos aplicativos, novos softwares, consegue chegar a um nível de segurança. O problema é que as pessoas talvez não tenham esse conhecimento e aí o usuário acaba clicando num e-mail que ele recebe falando que ele foi sorteado, numa mensagem no WhatsApp que ele participa de uma promoção e ganhou um carro, né? Então ele precisa ser educado a esse nível para que isso não aconteça. Então, trazendo um pouquinho dos pilares, né, da segurança da informação. Então, quando a gente fala de confidencialidade, eu preciso garantir a confidencialidade da informação como tecnologia. Então, o que é isso? Eu, como usuário, eu preciso ter a certeza que aquele sistema que eu estou colocando a informação, ele garante a minha confidencialidade. Ou seja, quando a gente abre uma conta no banco e coloca nosso dinheiro lá dentro, a gente acredita que só a gente mais o gerente, no máximo, tem acesso a essas informações, né? Então, eu preciso garantir esse tipo de confidencialidade. Trazendo para o nosso mundo, né, de saúde, quando o médico coloca lá dados do paciente em um prontuário eletrônico, né, dados de saúde do paciente no prontuário eletrônico, quando ele faz uma descrição cirúrgica, quando ele faz uma evolução dentro do prontuário, eu preciso garantir como tecnologia que esses dados serão confidenciais, só quem acessará esses dados são pessoas autorizadas, né? Aí quando a gente sai desse mundo, vai para o mundo não digital, né? Onde os prontuários ficavam ali no posto de enfermagem, né? Tudo junto. E aí esse prontuário rodava pelo hospital. Hora ele estava no SAMI, hora ele estava no faturamento, hora ele está no posto de enfermagem, hora ele está com o médico, hora ele está com o administrativo, né? E essas informações saindo e circulando no hospital. E hoje, nosso cenário, né? Até trazendo um pouquinho da crítica da doutora Ana Luz, nosso cenário, infelizmente, ainda é esse, né? A gente tem prontuário físico rodando aí em grandes instituições, né? Mas eu, como tecnologia, eu preciso garantir essa confidencialidade dentro do meu sistema. Meus sistemas estão preparados para isso? Meus sistemas estão preparados para trabalhar controle de acesso às informações, onde cada usuário acessa o que realmente ele precisa acessar? A minha rede, onde eu salvo meus arquivos, elas estão configuradas com controle de acesso, com log de auditoria, para que isso me mostre que realmente só eu tenho permissão naquela pasta que eu criei, ou só eu e meu departamento tenha permissão naquelas pastas de rede que eu criei. Né? Ali a gente tem um monte de informação importante e acaba circulando, né? Criando políticas de segurança da informação. Então, através de políticas, a gente consegue definir esse tipo de acesso, quem pode e quem não pode fazer o quê, né? Através de sistemas de criptografia. Então, preciso mandar um e-mail para tal pessoa e eu preciso enviar uma senha. Será que nossos servidores de e-mail hoje estão preparados para criptografar esse dado? Ou eu estou enviando um e-mail contendo uma senha dentro de um arquivo que está trafegando aí na internet, pode ser interrompido por algum software aí que faz a leitura disso e acaba tornando isso de forma vulnerável, né? Tem alguém lendo isso, né? Gerenciando as permissões que a gente tem em redes, em computadores. Então, isso a gente tem que
fazer o básico para garantir a confidencialidade em nossos sistemas. Quando a gente fala de integridade, o dado que eu insiro nesse sistema, eles são dados íntegros, ele me garante que em nenhum momento esses dados estão sendo afetados, estão sendo alterados. Eu, quando médico, vou no sistema e coloco lá uma informação do paciente, eu, do outro lado, né, faço uma leitura de uma equipe multiprofissional, por exemplo, que está atuando. Quando eu leio esse dado, eu tenho a certeza que o que o médico digitou realmente é o que está salvo aqui. Ele não foi alterado em nenhum momento dentro da prescrição eletrônica. A gente cada dia mais está indo aí para o mundo digital dentro dos hospitais, né? Prescrição eletrônica, certificação digital, assinatura digital dos prontuários, para que a gente não precise ficar imprimindo esses prontuários e guardando esses documentos novamente, gastando horrores de dinheiro com isso. Então, mas eu preciso que o sistema me garanta isso, eu preciso que a tecnologia me garanta que a integridade dessas informações existe dentro do sistema, né? Como que eu faço isso? Auditoria constante nos sistemas para saber como que isso está sendo tratado, auditoria de arquivos na rede para saber quem alterou, quem acessou aquele arquivo, né? Se quem realmente acessou tinha a permissão para isso, né? Logs de acesso do sistema, então uma determinada função do sistema, ela tem que me apresentar log, porque se algo foi alterado no sistema, ela precisa me provar depois quem alterou, por que alterou. Verificação de erros e validações constantes, ferramentas de proteção para que a integridade aconteça e, novamente, treinamento aos usuários, né? Isso a gente vai ver em vários pilares, porque o usuário é o ponto principal para a gente garantir como tecnologia a informação, né? Porque não adianta eu fazer um controle de acesso no sistema e o usuário colocar a senha dele no post-it e colocar embaixo do teclado, né? Ou ele espalhar a senha dele para todo mundo, né? A gente não passa a nossa senha de banco para todo mundo, por que eu tenho que passar minha senha do sistema para todo mundo? Por que eu tenho que passar a senha do meu computador para todo mundo? Né? Então, como tecnologia da informação, a gente sempre frisa isso, né? Da importância de não se compartilhar uma senha. Depois, uma outra parte do nosso pilar é a disponibilidade dessa informação. Legal. Os dados estão nos sistemas, eles estão íntegros. Imagine um hospital, trazendo de novo para o nosso mundo, mas imagine um hospital 100% digital, né? Onde o médico confia que toda a informação que ele colocou ali no prontuário do paciente é confidencial, é íntegra, mas no momento que ele precisa dessa informação, os sistemas estão fora do ar, né? Eu não consigo acessar, como que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais prontuário físico, como eu preciso pegar as informações do paciente, eu preciso tomar uma ação baseada no histórico de saúde dos pacientes, o que eu faço, né? Então, eu como tecnologia, eu tenho várias formas de conseguir fazer a disponibilidade dessa informação, né? Através de ambiente de alta disponibilidade, onde eu tenho um conjunto de servidores, que um desses servidores falhar, o outro assume. Então, com isso eu diminuo o meu risco. Eu tenho hoje a nuvem, né? Levar esse meu ambiente de software para a nuvem, onde dentro da nuvem eu consigo ter alta disponibilidade total, replicação de ambiente, ambiente hoje num estado, eu posso ter um ambiente rodando aqui em São Paulo com uma cópia no Rio de Janeiro, por exemplo, se caso um data center aqui de São Paulo sofra algum tipo de ataque terrorista, a gente tenha tudo isso replicado num ambiente no Rio de Janeiro. Então, existe hoje várias formas de eu conseguir manter a disponibilidade do sistema. Lógico, quanto maior a minha disponibilidade, maior meu custo também, né? Maior meu investimento necessário para isso, né? Então, eu preciso ter um plano de backup dentro da minha organização, eu preciso ter um plano de continuidade, né? O que eu falo com um plano de backup? Não adianta, você faz backup? Faço. Legal, quantas vezes por mês você restaurou o seu backup para ver se ele é um backup íntegro? Porque deixar para restaurar o backup só no momento que você precisar, pode ser que ele não funcione, né? Talvez ele não vote as informações que você precise. Plano de continuidade, né? Então, sofremos um ataque hacker, um ataque ransomware, chegamos de manhã e nossos sistemas estão falando lá que eu não consigo abrir mais o computador. Qual que é o meu plano de continuidade dentro da minha organização? O que eu faço agora?
né, para a gente continuar o negócio, para o negócio não parar, né? Eu preciso escrever isso. Isso a gente coloca dentro de tecnologia, mas isso é uma cultura da empresa, isso tem que vir da autogestão, isso precisa ter todos os gestores das áreas envolvidos para que todo mundo saiba qual ação tomar no momento que isso acontecer, né? Então, é um plano que deve ser feito em várias mãos, né? Plano de Disaster Recovery, né? Então, eu preciso recuperar os meus dados. Eu sofri um ataque, eu preciso fazer. O que eu faço com isso? Qual que é meu plano para isso? Quanto tempo eu levo para colocar meu ambiente produtivo novamente, né? Então, isso é só o primeiro pilar da nossa segurança aqui, né? Que já consegue fazer com que a gente previna várias situações. Depois a gente traz o segundo pilar, onde a gente fala de prevenção, detecção e resposta, né? Como que eu faço para prevenir que eu não sofra um ataque hacker, por exemplo? É o que eu falei, né? É prevenção, porque a certeza a gente tem, né? Então, quanto mais tecnologia a gente utilizar, quanto mais campanha a gente realiza, né, internamente, menos riscos eu tenho, né? Então, como que eu faço isso? No básico, um firewall, que a gente olha aí, conhecer alguns cenários de grandes instituições, você não tem uma equipe ali que olha para firewall. Antivírus, grandes instituições utilizando antivírus free. Utilizar antivírus free em nada é a mesma coisa, tá? Porque você pode olhar lá no descritivo do antivírus, quando você vai instalar um antivírus free, que ele fala que ele não protege grandes coisas, né? Ele pega o básico do básico. Então, utilizar ele em nada é a mesma coisa. Teste de vulnerabilidade. Hoje existem grandes empresas aí que realizam esse procedimento. O que é eu fazer um teste de vulnerabilidade? É eu contratar uma empresa para realizar tentativas de ataque, tentativas de invasão ao meu ambiente. E aí, com isso, eu consigo um relatório falando, você tem essa vulnerabilidade, você precisa trabalhar nisso. Então, é importante que isso seja feito com uma certa frequência. Campanhas de conscientização. A gente precisa, de novo, o nosso principal alvo hoje são pessoas, então a gente precisa conscientizar as pessoas dos riscos que a gente corre. Então, eu preciso fazer campanhas internas, né, informativos, treinamentos, colocar as pessoas numa sala, fazer gamificação, que hoje dá para a gente fazer. Eu preciso aplicar testes, né, através de gamificação. Eu passei por uma instituição que eles tinham bem forte esse setor de segurança, e lá eles faziam, de vez em quando, premiação. Então, vamos enviar um mouse para o diretor da área tal. E esse mouse, ele continha lá um vírus. Então, o diretor recebia isso e aplicava na máquina dele e acabava sendo pego aí de surpresa, né, por uma ação que, na verdade, gerou um grande problema para ele. Então, hoje a gente tem isso, né? Grandes instituições, quem, né, não usa hoje um pendrive na sua máquina do trabalho, na sua máquina de casa, e traz informações, e manda e-mail do trabalho para casa. Então, tudo isso a gente tem que prevenir, fazer com que essa prevenção ocorra, né? Campanhas de conscientização. O que eu faço para detectar? Contratar equipes de segurança, terceirizar. A gente não consegue hoje manter dentro do nosso ambiente equipes de segurança. Hoje são profissionais raros no mercado, tá? Exatamente porque, pelo que está acontecendo no mundo, é difícil você achar um profissional de segurança de informação hoje. Ou se que você acha, o valor é alto, então é muito mais fácil terceirizar isso, porque existem hoje grandes empresas criando centros de segurança da operação, o famoso SOC que a gente fala. Então, você passa o seu serviço para um terceiro e ele monitora todo o seu ambiente de TI. Né? Isso é monitoramento, detecção, para que a ação seja tomada o mais rápido possível. Né? Que aí entra o último pilar, que é a resposta. Legal, detectamos uma invasão, precisamos agir, né? O que a gente faz agora? Vamos voltar ao backup, né? Vamos pegar nossa política de restore, vamos restaurar os nossos backups. Vamos subir um ambiente apartado, vamos subir um ambiente desligado da internet, para a gente ver o que está acontecendo. Vamos colocar em prática nosso plano de continuidade, né? Comunicar as áreas, né? O nosso plano de comunicação, vamos comunicar as áreas do que aconteceu.
né? Um dos itens que a LGPD fala, né, é que se você sofre um ataque, se você tem um vazamento de informações, você precisa notificar. Qual instituição hoje já escreveu o seu plano de comunicação? Como que a gente vai comunicar isso, né, para o mercado aí fora, né, para as pessoas? Eu que passei por aquele hospital, né, tenho o meu prontuário naquele hospital e aquele hospital sofreu um vazamento de dados, eu preciso comunicar ao usuário que os dados dele podem ter sido vazados nesse problema que eu tive interno, né? Então, tudo isso precisa estar dentro do nosso plano de comunicação. E aí, falando da última tríade aqui, né, a gente fala de pessoas, processo e tecnologia, né? Então, como eu disse, né, quando a gente fala de pessoas, a gente tem que mudar a cultura das empresas, colocar o quanto é importante ela se prevenir, o quanto é importante ela não deixar a senha escrita no post-it embaixo de um teclado, ela não compartilhar a senha dela, ela não colocar informações da empresa dentro de um pendrive, né? Embora a tecnologia tenha que bloquear esses acessos. Realizar treinamentos constantes com as pessoas para mostrar essa importância dela dentro desse nosso mundo digital. E sempre a conscientização, né? Dentro de processo, a gente precisa colocar políticas institucionais, né? Criar essas políticas de bloqueio de acesso, políticas de segurança da informação, políticas de acesso a informações através de meios digitais, né? Então, a gente precisa colocar isso em operação. Procedimentos operacionais bem descritos, né? Do que o usuário pode ou não pode fazer. Qual que é o procedimento operacional daquela área. E como tecnologia, né, é o que eu falei, garantindo, hoje a gente tem N tecnologias aí no mercado, grandes players, né, de tecnologia estão preocupados com isso também, oferecem diversas tecnologias para que a gente evite ao máximo que algo ocorra de vazamento de informação, mas estamos sujeitos e podemos ser invadidos a qualquer momento, né? Então, a gente precisa... Claro, isso precisa ter um budget, precisa ter um grande planejamento, o valor não é baixo desses investimentos, mas a gente precisa cada vez mais se planejar e colocar isso em operação, né? Então, políticas e procedimentos atentando à tecnologia. Então, para correr um pouquinho aqui, eu queria falar um pouquinho dos cyberataques, né? Então, até trazendo um pouquinho aí do que a Ana Lusa trouxe, né, para a gente. Então, o que esses cyberataques, por que isso ocorre, né? Qual é o público-alvo, né, desse cyberataque? São pequenas, médias e grandes empresas, entidades não governamentais, provedores de serviços essenciais, ou seja, no nosso caso, né, saúde, e a população civil por um todo, né? O que eles buscam, né? Eles buscam vender nessa base de dados que foram roubadas no mercado negro, né? Então, quem nunca recebeu uma ligação de um vendedor ou de alguém de uma financeira ofertando ali informações de empréstimo, por exemplo, ou de um vendedor de imóvel ofertando um imóvel perto da sua casa. Isso tudo são informações nossas que já vazaram por algum momento e foram vendidas aí no mercado negro da internet, né? Outro ponto que eles buscam é o sequestro de informações, né? Então, os famosos ransomware, né, foram criados aí. Então, eles criptografam nossos arquivos da nossa máquina e pedem um resgate por isso, né? Se você não tem um backup, se você precisa muito daquelas informações, o que você vai fazer? Pagar, não tem jeito, não tem como hoje fugir dessa fraude, né? Fraudes financeiras, né? Quantas pessoas a gente não vê aí, quantos casos a gente não vê acontecendo aí nas mídias que, né, pessoas sofreram problemas financeiros, né? De invasão a sites bancários e tiraram, sei lá, tira um pouquinho por mês, a pessoa não percebe e você vê várias pessoas sendo presas por esse tipo de fraude, né? Prejuízo financeiro dentro das empresas, reputação da empresa, que eu acho que é o principal. Quando a gente sofre um ataque desse, né, vai para a mídia e a reputação da empresa vai lá embaixo depois, né? Como que eu confio nesse processo? Como que eu confio em colocar meus dados dentro dessa empresa? Aqui eu trago até, respondendo um pouquinho da pergunta, né? Acho que é da Bárbara que fez aí. Como que a gente consegue saber se os nossos dados vazaram, né? Se a gente consegue saber se foi passada a informação.
Deixei aqui esse QR Code aí para que vocês tenham, né? Entre nesse site ali você vai ter um campo de pesquisa, você vai colocar seu e-mail ali, clicar no botão. Se você aparecer essa telinha vermelha que eu coloquei embaixo, você clicando nessa telinha vermelha, você vai ver quais os dados quais os locais que já sofreram vazamento de dados e se seu dado foi ou não vazado na internet, tá? Sim, eu já testei de todos aqui em casa, já vazaram. Então não tem muito como a Ana Lusa colocou, né? Não tem muito como a gente fugir. Infelizmente, a única certeza que a gente tem é que sim, nossos dados estão na internet, né? Tem um campinho ali também que é password, né? Que você coloca uma senha que você usa normalmente aí para ver se essa senha também já foi descoberta na internet. E aí, praticamente certeza que sim. Se a sua senha é fácil, eu tenho quase certeza que sim, que vai mostrar que essa senha também já está disponível na internet. Então, é até bom para que você saia trocando essa senha nos sites que você coloca aí, porque eu mesmo já sofri um problema nesse sentido de receber um e-mail de uma mercadoria que eu não comprei. Quando eu entrei dentro do site, a pessoa já tinha comprado diversos itens em meu nome, com o cartão de outra pessoa e para entregar em outro endereço, né? Então, a gente não tem como fugir disso, né? Até eu que sou de tecnologia, coloquei uma senha aí que já foi disponibilizada na internet, que já sofri esse dano, por exemplo. Tá? Então, a gente corre esse risco. Então, eu trago aqui um pouquinho de notícias que ocorreram aí, né, 2020, 2021, de ataques hacker, né? Então, hackers tentam invadir os sistemas da OMS em meio à pandemia de Covid-19. O setor de saúde torna-se alvo preferido dos cyberataques. Grandes ataques de ransomware atingem hospitais, supermercados e empresas em 20 países. Ataque hacker tira do ar o site do Ministério da Saúde do Conecta SUS. De novo, né, que a Ana Lusa colocou, né? Quanto está vulnerável isso, né? Fleury é alvo de cyberataque e afirma que as soluções de contingência foram adotadas. Fleury mesmo sofreu esse ataque, quanto tempo ele não ficou fora do ar, né? E a reputação dessa empresa, para onde foi, né? Então, a gente está sujeito a isso. Ataques hackers aos hospitais e farmacêuticos aumentam com a pandemia. Esse aqui embaixo eu acho bem interessante. Malware é capaz de modificar exames da imagem para diagnosticar falsos casos de câncer. Mãe culpa ataque hacker do hospital por morte da sua filha de 9 meses. Então, é assustador a gente pensar nisso, né? E aí, por fim, eu trago aqui, né, a prevenção. O que a gente precisa fazer? Investimento em segurança da informação. Não temos mais como não realizar esse tipo de investimento, tá? Precisamos ter um departamento de segurança da informação da empresa? Talvez não. Podemos terceirizar isso porque o custo de ter um departamento de segurança da informação é bem alto. Podemos terceirizar isso, mas precisamos pensar já em que ações a gente precisa fazer para manter esse investimento. Mapear os riscos e as necessidades do negócio. Reavaliar as políticas de segurança constantemente. Considerar as tendências mais atuais de segurança da informação. Gerenciar a mobilidade, sistema em nuvem, né? Então, quanto mais a gente levar nossas informações para ambientes seguros, né, em grandes players de nuvem hoje em dia, né, que estão aí, não que eles não estão sujeitos a esse tipo de ataque, mas o investimento deles é muito maior em segurança, né? Então, campanhas internas de conscientização e interação. E utilização de tecnologias de ponta dentro do ambiente de saúde, né? Então, acredito que, assim, de novo, isso é só uma forma de a gente prevenir. Certeza que a gente tem é que um dia seremos atacados, mas o quanto mais conseguimos postergar isso, melhor, né? Então, por fim, aqui eu gostaria de deixar uma frase do Tim Cook, que é um dos sócios da Apple, né? Ele fala o seguinte: com o avanço tecnológico e o compartilhamento de informações, não há sequer um segundo em que não estamos vulneráveis e à mercê da violação de dados pessoais. A proteção desses elementos é uma garantia fundamental de todos nós. Bom, pessoal, agradeço a oportunidade. Falar sobre esse tema, a gente ficaria aqui dias falando, porque é um tema muito amplo. Eu tentei trazer de forma bem resumida aqui, tá? É muito bom participar desses eventos, o quanto isso agrega para a gente, conhecimento é muito importante. Obrigado a todos.
Obrigada, Kleber. Muito legal a sua explanação. Eu acho que aqui até a gente poderia colocar uma pergunta que tinha ficado, que eu tinha deixado para depois, e é bem pertinente. Qual seria o departamento responsável pela gestão do programa de LGPD na cidade de São Bernardo? Quais seriam as melhores práticas adotadas para o cumprimento da lei e colaboração com a sociedade? Né? Em relação a essa questão do departamento, eu vou responder aqui, né? A prefeitura, através do Departamento de Tecnologia da Informação, o DTI, mais a Fundação, montou um grupo de trabalho para que se normatize a aplicabilidade da lei dentro do município, né? Dentro do município e do complexo de saúde. Então, é algo que tem se pensado para se estabelecer. E acho que aí, com essa explanação sua final, então fica evidente que a gente precisa de verdade trabalhar com isso dentro dessa lógica, né? Mas eu não sei se você queria falar mais alguma coisa em relação a isso. Na verdade, assim, eu tenho uma visão, né, eu olho sempre tecnologia, olhando negócio também, que eu gosto muito de olhar o que o negócio faz. Eu tenho uma visão muito ampla sobre isso, acho que a Ana Lusa pode até me ajudar com isso, mas quando a gente fala qual o departamento responsável, assim, claro, a gente tem que colocar um responsável para isso, mas eu não acredito que é um departamento, eu acho que é uma cultura. Quando a gente fala de LGPD, a gente está falando de uma cultura que deve ser implantada dentro da empresa, né? Então, claro, a gente tem que ter alguém que fique ali tocando o bumbo, né, que a gente diz, mas isso deve ser conscientizado em todas as áreas, né? Então, quando a gente está falando de um município, né, que foi o que a pergunta falou, de São Bernardo, imagine a amplitude disso, né? Como que a gente vai fazer para atender tudo isso? Então, se for um departamento em si, muito mais difícil, né? Então, lógico, eu preciso tocar o boom, mas eu preciso que as altas gestões me ajudem com isso, eu preciso da participação de todas as áreas se envolvendo dentro disso, né? Eu, como tecnologia em si, sou uma parte pequena desse processo, né? Porque o quanto que não acontece ali fora da tecnologia, né? A gente pega prontuário, se a gente pegar a grande parte hoje das nossas UBS, por exemplo, são prontuários em papel ainda, né? E a segurança disso? Não envolve tecnologia. Como que eu faço para garantir que esse tráfego de informações dentro de uma unidade ocorra? Como que eu faço para garantir que um dos nossos profissionais não vai pegar um paciente qualquer, vai tirar uma foto do prontuário e publicar isso na internet, né? Ainda que a gente está falando aqui, né, de um público nosso, que a gente pode falar assim, não tão reativo, né, dentro de uma lei. Se a gente pegar as situações, né, que a gente vê acontecendo aí de famosos, né, que passam dentro de hospitais e as pessoas vão lá e filmam, tiram foto de prontuário, publicam imagens, né? A gente olha para todos os lados, né? Se a gente parar para pensar, a LGPD, ela envolve até toda a parte de CFTV que a gente tem hoje, né? A gente está filmando pessoas ali dentro. Será que essas pessoas têm autorizações para ser filmada? Quem controla essas câmeras? Será que não divulga isso para a internet, né? Porque a gente cansa de ver que isso acontece também. Então, a gente precisa, no meu entendimento, a gente tem que olhar para todos os lados. E como que eu vou fazer isso? Com um departamento? Acredito que não. Precisa de um envolvimento muito maior para atender a LGPD. Eu concordo, e além do próprio encarregado de dados, que é o Data Privacy Officer, que o poder público também vai ter que ter, não sei como é que o Ministério da Saúde vai determinar isso, se seria um encarregado Data Privacy pelo DataSUS ou pelo Ministério da Saúde que pudesse atender de alguma forma toda a sua rede pública e todo o SUS, mas o que o Kleber falou faz sentido muito, e até nas organizações privadas não é um departamento mesmo, já é um comitê, né? Então não tem como ter um departamento de privacidade e proteção de dados. Ele precisa contar com um comitê que de outras áreas, então com TI, com produtos, com inovação, com o diretor, com o CEO, e com o encarregado de dados para que tenha uma resposta a incidentes, um plano de crise, de gerenciamento de crise,
para que possa dar respostas à incidência de segurança e também aos próprios pedidos dos titulares, mas principalmente incidência de segurança da informação, até para avaliar se vai precisar notificar a NPD, quais são as medidas que precisam ser tomadas, porque todas essas medidas tomadas podem amenizar uma sanção a ser imposta pela NPD no caso de um processo administrativo. Nada é muito simples, né? Não é nada muito simples. Tem uma outra questão aqui que diz assim, a Cristina, algumas autoridades judiciais solicitam encaminhamento de prontuário ou relatório de pacientes através de e-mail. Qual o risco do vazamento destes dados e quem seria responsabilizado por esse fato, caso ocorresse esse vazamento? Quer responder, Kleber? Essa questão do prontuário é muito... nossa, é muito difícil, né? Primeiro que o prontuário ele é do paciente. Ele é do paciente, ele não é de ninguém. É uma mania de quererem prontuário. E normas éticas sobre prontuário, elas vigoram desde antes da LGPD, né? São normas do próprio Código de Ética Médica, já determina, e outras resoluções do Conselho Federal de Medicina, o 638, e tantas outras que falam sobre o prontuário, que falam sobre digitalização do prontuário, e agora que falam sobre o que é o prontuário eletrônico. Tem formas seguras para compartilhar prontuário. A primeira delas é que o próprio Código de Ética Médica foi modificado para determinar que compartilhamento de prontuário é só com decisão judicial. Então, se não tem uma decisão do juiz, não pode compartilhar e pronto, exceto se o paciente consinta. E tem formas do paciente solicitar, mas mandar por e-mail não é a melhor forma. Mas é criptografado, é considerado, aí o Kleber me corrige, é considerado um e-mail seguro. Tem uma forma, por exemplo, o Microsoft não é o e-mail seguro, então teria forma de criptografar, enviar com senha, mas eu ainda prefiro, eu como trabalho em estabelecimento de saúde, como jurídico compliance, eu prefiro pedir sempre consentir, confirmar com o paciente por segurança mesmo, porque aquela informação é dele. Então, e se der, entregar pessoalmente, em mãos para ele, porque por e-mail, correio, senão quem é responsável é a instituição. A instituição é a guardiã daquele prontuário. E eu daqui um pouquinho, Valquíria, eu vou ter que... Eu tenho um compromisso, não sei até quanto mais vai, mas eu vou ter uma reunião daqui um pouco. Eu poderia ficar aqui até às 8 da noite. Não, só mais uma pergunta e a gente já vai fechar. Então, a próxima pergunta é assim, a Cláudia pergunta, quando precisamos solicitar os dados, temos que ter a formalização por escrito da autorização ou uma autorização verbal seria suficiente? Por exemplo, no momento de um cadastro? Interessante. Só como a gente aprende com as perguntas, né? Quanto mais, eu tô que nem o Kleber, cada vez eu acho que eu sei menos. Por segurança, é melhor ter escrito, né? Porque tu registra, o que não está registrado não está nos autos, é o que o advogado fala, né? Então, eu prefiro registrar, assim, fazer uma solicitação escrita, assinada, depois digitaliza aquela solicitação, porque o verbal, o que é verbal não existe no mundo do direito, né? sem um registro. Doutora, até pegando isso, né, eu também, né, novamente, escuto um pouquinho sobre a LGPD, e até quando a gente fala, mas eu vou aplicar o termo de consentimento, ele não nos isenta de responsabilidade, correto? Não nos isenta até com relação à segurança daquele termo, né, da segurança daquele conteúdo, daquele documento. Então, eu tenho consentimento, só que até chegar nas mãos do paciente ou nas mãos do juiz, a responsabilidade sobre a guarda desse prontuário é da instituição de saúde. Ela é a guardiã, ela não é a dona, ela é a guardiã daquela informação. Correto. Daí ela responde, sim, de forma ética, e também por danos que podem ser causados àquele paciente por conta da exposição dele, daquele prontuário. O prontuário é sagrado,
sagrado, ele é sacro, ele é santo. E até trazendo isso, né, sobre como eu faço, né, para coletar esse tipo de informação, coisa do tipo, voltando um pouquinho na questão da farmácia, que a doutora falou, né, a farmácia te pede o CPF ali para fazer um cadastro seu. Na farmácia, no comércio, é muito simples, tá? É só você falar, para que você precisa do meu CPF? Eu não preciso te informar o meu CPF e você não fornece. Né? Agora, dentro do ambiente hospitalar de saúde, você não tem como muito negar, né? Aí entra a parte do consentimento. Então, é sempre se questionar, né? Para que estão pedindo meu CPF nisso daqui, né? E até a gente mesmo, como hospital, né? Quanto menos informações sensíveis você trabalhar, melhor. Então, pega uma ficha de entrada do paciente, dá uma olhada, faz uma análise ali se realmente todos aqueles campos que eu preciso preencher são informações importantes para que eu toque o meu negócio. Né? De repente não é, de repente ele está pedindo lá uma informação que para mim não faz sentido nenhum, eu não uso isso para nada no meu negócio, e é uma informação sensível que se vazar eu vou ser responsabilizado sobre isso. Então, até essa análise é importante que a gente faça, né? Como organização e como pessoa física, realmente, para que você está pedindo meu CPF? Para que você precisa da minha informação? Para que você pede nesse meu cadastro sobre sexo, sobre religião, por exemplo? Para quê? Né? Então, não responder, não passar essa informação, porque um dia isso pode vazar, né? Então, realmente, dos dois lados, precisa avaliar qual é a real necessidade, né? Na verdade, a gente tem uma situação assim, até tem uma outra pergunta, que é a última mesmo, que diz assim, para a implantação do prontuário eletrônico no município, quais seriam os dados básicos e obrigatórios para estar de acordo com a lei? Na verdade, aí tem uma situação bastante complicada, porque o próprio Ministério, ele exige que quando a gente faça o cadastro do paciente, eu tenho que colocar o CPF. Então, é isso, quer dizer, só vai subir a ficha cadastral se eu tiver um número de CPF. Antes era um número de cartão SUS, mas depois a gente viu que tinha gente que tinha 7 números de cartão SUS, 10 números de cartão SUS. Então, hoje eles sabem que não adianta nada, porque em cada lugar que eu podia ir, eu podia ter um novo cartão SUS. Então, hoje a ideia é que realmente se faça tudo isso através do CPF. E como é que eu vou chegar numa unidade de saúde e dizer assim, eu não quero dar o meu CPF? Não, não tem disso. A LGPD, ela não trata sobre prontuário, gente, sobre isso, não tem, né? A saúde, ela é regulada de outras formas, até porque isso é tela da saúde, eu preciso, no mínimo, de informação até para evitar fraude, para evitar custo. Então, calma, esse é o problema da falta de interpretação e esclarecimento sobre a LGPD na saúde. A LGPD, ela não é para a saúde. Ela equaciona responsabilidades no caso de tratamento irregular. Agora, existem muitas possibilidades até de dispensa de consentimento para tratamento de dados de saúde, porque eu preciso cuidar, eu preciso salvar a vida daquele paciente. Agora, se tu começa a travar dessa forma, o sistema trava por conta da LGPD, sendo que não tem nenhuma diretriz do Ministério da Saúde sobre LGPD na saúde. Então, eu não vou usar, eu vou usar o cartão SUS. Não tem, eu preciso ter tudo. Eu sou SUS, eu tenho que ter tudo. É um prontuário, eu tenho que ter o máximo de detalhes possíveis. Até caso um outro estabelecimento de saúde precise acessar o estado de saúde daquele paciente para continuar o tratamento. Então, se eu sofro um acidente aqui, preciso ser transferido para o hospital das clínicas de um outro estado, o hospital, a rigor, já deveria chegar ao paciente, ele já tem tudo. Porque como é que eu vou aplicar? Como é que eu vou aplicar? E tem o problema da interoperabilidade, né, que é uma realidade no Brasil. Agora, não, o problema é quem acessa, por que acessa, e o que compartilha, para quem compartilha, são as peças do mapa aí do setor da saúde. Agora, gente, tem que ter tudo, prontuário, isso está lá nas resoluções. Eu realmente preciso sair, que eu já estou atrasada aqui para uma reunião.
Ana Lúcia, muito obrigada. Essa última eu não podia deixar de colocar. De forma nenhuma, eu também fico até braba. Né? Imagina, eu não vou pôr, porque vai ferir a LGPD. Que é isso, gente? Eu sou um setor de saúde, eu sou um estabelecimento de saúde público, eu tenho que ter tudo. O problema é quem é que acessa, porque acessa a questão de acesso irrestrito, essa festa da melancia, que é que todo mundo abre prontuário, Conect SUS aberto, dados de saúde do cidadão aberto, RNDS totalmente vulnerável para todo mundo querer abrir agora para tutela da saúde, continuidade da assistência daquele paciente, cuidado do paciente, eu tenho que ter tudo, até dado de psicológico, se ele passa no postinho com o psicólogo, tem que ter tudo. Exato. Ana Lúcia, muito obrigada. Acho que foi eu é que agradeço. Amamos aqui, você pode ter certeza que contribuiu demais. Kleber, muito obrigada pela sua participação. Foi muito enriquecedor também. A gente agradece demais, viu? E um bom dia para vocês. Esperamos nos ver mais vezes, tá bom? Com certeza. Então, tá obrigado, pessoal. Obrigado pelo muito convite. Obrigada, tchau. Pessoal. Obrigada. Bom, agradecemos a presença de todos os diretores, de todos os profissionais de saúde, agradecemos também a presença dos nossos palestrantes e informamos que este simpósio ficará disponível na plataforma EAD da Escola de Saúde, dentro do módulo de redes de atenção, disponível na parte do apoio à gestão do SUS. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e que tenha sido um evento bem rico, bem importante para todos. Obrigada.